Você está no podcast Farmacêutica. Então, para você que é da área farmacêutica ou que gosta da nossa área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o farmacêutico Inácio Luvan e será um prazer compartilhar com você, aqui nesse podcast, histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que estão se superando em suas áreas. Eu acho muito valioso saber como que farmacêuticos de sucesso pensam, como que essas pessoas tomam suas decisões, como enxergam os cenários. E foi por isso, para compartilhar essas visões, para que tenhamos o nosso papel farmacêutico cada vez mais forte aqui no Brasil, que eu criei esse canal. Então, eu espero que você aprecie cada episódio, que você pegue vários insights para aplicar na sua vida e desejo que você sempre tenha muito sucesso, muito êxito em tudo que você faz. E uma coisa importante e legal até da gente falar aqui é que esse episódio é um oferecimento da Academia do Farmacêutico, a sua plataforma de educação e networking na farmácia, e que você pode acessar pelo site academiadofarmacêutico.com.br. Então, chegou a hora, bora farmaceuticar! Muito bem, começando agora mais um estudo de caso e dessa vez nós estamos aqui com o farmacêutico João Ribas. Ele hoje mora em Curitiba, no estado do Paraná. O João é uma dessas mentes brilhantes que a gente tem na farmácia, um profissional muito versátil, está na parte acadêmica, está no empreendedorismo, está na parte de prestação de serviços, e aí nesse rol dele, nesse leque que ele hoje oferece para a nossa comunidade, não é? Para a nossa sociedade, eu falei, João, vamos falar um pouco mais. Particularmente, eu acho super interessante, eu vejo que nós farmacêuticos podemos avançar muito nisso ainda, aprender muito e a trabalhar muito, que é com a estética íntima. Então, como que faz? Por onde começa? Qual é o valor do investimento? É para todo mundo ou para quem que é? Como que funciona esse mercado? Como se posicionar? Quanto cobrar? Enfim, eu tenho certeza que vai ser um estudo muito incrível aqui, com muitas informações interessantes. Então, João, antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui nesse nosso podcast Farmacêutica, conectado com a nossa Academia do Farmacêutico. Para todos nós, meu cara, é uma grande honra, um prazer, primeiro ter você como farmacêutico e ainda aqui compartilhando seu conhecimento com a gente. Então, seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Inácio. E vamos discutir aí, né, as coisas que estão em torno, né, de toda essa parte aí relacionado em especial à estética íntima, masculina e feminina. Maravilha. E, João, para a gente começar, me conta um pouquinho, como que você chegou na farmácia? Assim, foi uma decisão fácil para você? Você teve dúvida? Como é que você foi parar nesse nosso mundo farmacêutico? Olha, eu brinco até com os meus alunos que foi uma escolha nada racional. Eu, né, na época, né, ali nos meus 17 anos, eu queria fazer alguma graduação na área de saúde Uhum. porque meu objetivo era aula. Eu queria dar aula na área de saúde. Aí, na época, eu tava em Ponta Grossa, lá na UEPG, né? Eu estudava lá em Ponta Grossa já. Daí eu peguei o caderno da UEPG com os cursos e fui aleatoriamente nos que tinham na época na área de saúde, retirando os que para mim aí eu achava que eu não tinha muito perfil. Por exemplo, tinha odonto. Odonto naquela época, eu ia ter que mexer na boca do povo. Não, saiu odonto. Educação física, que estava ali no mesmo núcleo, também não era uma coisa que eu curtia. Enfermagem, na minha cabeça, naquela época, a enfermagem era para dar banho de leito, para trocar paciente. Falei, não, e daí foi indo, foi indo, foi indo. E dos cursos da área de saúde que tinham lá na Estadual de Ponta Grossa naquela época, ficou farmácia. Eu pensei, farmácia. Farmácia eu gosto. Eu tinha uma relação. Eu venho de uma cidade pequena, né? Onde tinha o farmacêutico da cidade, aquela farmacinha, né? Ali que a gente, qualquer problema a gente ia, a gente conversava direto com ele. Eu lembro dos meus pais indo, dos meus avós indo, e eu indo, né? Consequentemente. Então eu falei, é isso mesmo que eu quero. Daí fui lá, prestei vestibular e entrei no ramo da farmácia. Conheci professores sensacionais lá que fizeram toda a diferença no que eu faço hoje, né? Enfim, como farmacêutico. Que legal. E, João, só por curiosidade, qual que é a sua cidade? Você é uma cidadezinha pequena e natural de onde? Eu nasci em Palmeira, interior do Paraná, né? Mas morava no em Porto Amazonas e
Eu falo sempre que eu sou do interior no meio do mato, né? Eu morava entre Porto Amazonas e Palmeira, num sítiozinho lá, então eu sou de lá. Depois saí para estudar, fui para Ponta Grossa, enfim. Mas minha cidade mesmo é Palmeira, Porto Amazonas. Que maravilha. E aí o João entra no curso de farmácia, e eu sei, pela sua história, que você já está há muitos anos conectado com a parte acadêmica, não é? Você primeiro foi para o mercado trabalhar, você foi direto para a parte acadêmica. Como que surgiu essa coisa de você continuar os estudos? Depois conta para gente essa parte sua também dos títulos aí que você acabou nesse, né, meio do caminho aí conquistando. Eu fiz farmácia, daí naquela época a gente tinha habilitação ainda, a gente fazia habilitação, então eu Uhum. escolhi habilitação em análises clínicas, então fiz farmácia, fiz habilitação em análises clínicas, e terminando o curso de farmácia, eu queria continuar, pelo menos fazer um mestrado, né? Tiveram algumas propostas de emprego lá em Ponta Grossa, mas eu resolvi, né, continuar nessa área acadêmica e daí foi quando eu vim para Curitiba e depois disso fiquei para fazer o mestrado, né? Aí prestei as provas, enfim, passei e fiz meu mestrado em ciências farmacêuticas. Durante o mestrado, o primeiro ano de mestrado, eu me dediquei ao mestrado, mesmo ali só ao mestrado, e eu comecei, daí surgiu um plantão aqui, um plantão lá, comecei como plantonista, né? Fazia plantão num laboratório, no hospital, fazia plantão em outro, né? Até porque nessa época eu era bolsista, então a gente tinha um tempo de dedicação, né, para o mestrado, então eu comecei aí com plantão. Aí, no meu segundo ano de mestrado, eu tive uma oferta de emprego no laboratório do Hospital da Cruz Vermelha, e daí, a partir dali, sempre conciliei, né, os estudos e o trabalho. Comecei nas análises clínicas, comecei, né, como plantonista noturno, né, uma experiência, assim, sensacional, né, por tudo que a gente aprende à noite, né? À noite a gente é praticamente sozinho, né? Claro, no laboratório do porte que era antigamente, né? O do Cruz Vermelho. Então a gente fiquei ali e eu comecei, daí continuei, enfim, né? Terminei meu mestrado. Em relação à parte de aulas, eu comecei no segundo ano da faculdade, eu comecei a dar aula no Senac, né? Minha primeira turma foi uma turma de cabeleireiro, que eu dei saúde e beleza. Foi a primeira matéria que eu dei. Uau, João, que incrível, cara. Foi a minha primeira matéria. A gente já começou ali, foi assim. Na época, minha coordenadora lá, o nome dela era Noemi. E ela sabia que eu não tinha experiência. Eu falei pra ela, falei, como? Ela falou assim: olha, vai, entra em sala, né? Faz de conta que você já tem anos de experiência. Você vai ver que o que você precisa, você Uhum. estudou, você fez, então vai. E foi. Daí, ali comecei farmacologia logo numa turma de técnico em enfermagem. Aí, quando vim para Curitiba para fazer o mestrado, é, aí comecei, peguei cursos técnicos também, Uhum. e daí foi unindo com essa parte de trabalho, especificamente no laboratório, e essa parte de docência. Uhum. Terminei meu mestrado, junto ali fiz também uma especialização em magistério superior, na época que era o nome, que a minha ideia era dar aula no ensino superior desde sempre, desde quando eu entrei na farmácia. E aí as coisas foram acontecendo. Terminei o mestrado, trabalhei um período é, ali tanto no laboratório quanto nas aulas. Aí já entrei em faculdade, já comecei a dar uma aulinha aqui, uma aulinha ali, aula de especialização, né, voltado um pouco mais para a área de farmacologia, que foi o que, tempos depois, né, me fez decidir por fazer o doutorado em farmacologia, né, que daí engrenei nessa área e nesse tempo, né, do meu doutorado em farmacologia, tive a oportunidade de sair, fui fazer sanduíche, né, fiz o sanduíche no Você Canadá, foi para o então foi Canadá, né? para o Canadá, foi uma experiência, assim, sensacional, né, inclusive porque nesse momento eu já estava casado, já tinha minha primeira filha, então fomos nós três Nossa, que para lá, legal, que incrível. foi uma experiência muito boa. Uhum.
Aí voltei, terminei. Teve alguma coisa nesse período, João, do tipo a farmácia? Como estava a farmácia no Brasil e a farmácia que você estava enxergando, o campo que você estava enxergando no Canadá? Como que foi essa visão aí para você? Olha, nessa época tava no Brasil, né? Tava tendo toda uma valorização, né? Foi bem nessa época onde o próprio conselho, nas fiscalizações exigindo, né? Claro, já tinha um pouquinho antes isso, mas eu acho que foi o auge de exigir o farmacêutico dentro da farmácia, cumprindo a nossa função dentro Uhum, da uhum, estrutura farmacêutica. Mas muito mais do que isso, a nossa área estava crescendo muito. E no Canadá é um pouco diferente, era, né? Vamos supor, naquela época, era um pouco diferente essa situação e assim, o que que era legal de lá? Porque aqui tava tendo isso também, mas o que era mais legal de lá é que você ia e você, pelo menos nos que eu fui, às vezes por visitar ou até mesmo por necessidade, a gente conversava com o farmacêutico e ele conseguia indicar algumas coisas, mas principalmente era o que ele tinha de arsenal, né, que era possível frente ao que eles poderiam lá uhum. para fazer todo um acompanhamento Ah, farmacoterapêutico, sabe? E eles tinham eu não usei esse serviço, mas eles tinham um serviço de acompanhamento de doenças crônicas assim, sensacional, totalmente na época diferente da nossa realidade aqui, uhum. né? Isso em que ano, Então, João? isso foi em 2012. Isso, 2012. 2012. Porque eu defendi o doutorado em 2014, foi 2012. Uhum. Puxa, Foi em que incrível. 2012. Eu levanto muito essa bandeira, né, de que nós, o papel farmacêutico, muito voltado naturalmente para quando a gente está na farmácia ali, né? É esse acompanhamento. Mais do que o medicamento, é claro que o medicamento é um baita de um recurso que a gente tem, mas, sobretudo, cuidar da retomada de saúde, né, do ganho de Sim. saúde. Então, incrível você dizer isso aí. Quem sabe se inspira mais pessoas cada É. vez mais aqui no nosso país também, né? E aí você foi Sim, para o Canadá, a esposa do João, pessoal, a Lúcia, ela também é farmacêutica. A Lúcia tem duas formações, né, João? Ela é sim. Isso. nutricionista e E farmacêutica, né? Isso. Primeiro veio a farmácia e Uhum. depois veio a nutrição. A gente se conheceu, na verdade, na faculdade. A gente fez faculdade junto, de farmácia, né? Aí a gente vai descobrindo as coisas, Fez olha aí. junto. A gente fez junto lá, enfim, e depois ela fez nutrição, né, para complementar essa área que ela sempre gostou bastante. Que legal. E aí vem a conclusão do doutorado, que o que eu estou imaginando você já queria ser professor, você já tinha essa coisa da Uhum. academia Sim. na sua mente, né? Você imaginava fazer alguma outra coisa também, além da academia, ou as coisas foram surgindo? Como que... Olha, eu tinha esse meu objetivo muito fixo, né? Eu queria dar aula, né? E que essa área acadêmica foi uma área que sempre me encantou muito pelo conhecimento que ela traz. Uhum, E mais, né, por a gente conseguir transmitir isso, né? Não simplesmente transmitir um conhecimento, mas esse conhecimento com causa e esse conhecimento valorizando a área e fazendo com que esse aluno, né, traga isso muito em si, sabe? Então, trabalhar isso. Então, eu sempre quis ser professor, sempre quis área acadêmica, e nessa época eu estava bem focado para essa área. Tanto que o mestrado veio por causa disso, o doutorado veio por causa disso, né? Porque teve um meio do caminho que me disseram, ai, né? Só contrato se tiver doutorado. Então tá bom, então vamos fazer o doutorado para. Não foi só isso, doutorado, uhum, enfim, né? Não foi uhum, só esse ensejo, mas isso ajudou bastante, né? Então foi aquele nem ensejo mais intenso ali. E outra área que eu gostava muito nessa época, também gosto até hoje, mas que eu estava muito presente ali também, e por isso até que eu optei por farmacologia, era a farmácia de dispensação, o ato de dispensar. A dispensação sempre me atraiu muito, sabe? Nunca fui muito de farmácia de, por exemplo, manipulação, acho que nunca tive muita paciência com isso, nunca foi muito das outras coisas. Trabalhei em análises clínicas, porque análises clínicas aconteceu uhum. ali, mas eu sempre gostei muito
dessa parte de Olha. dispensação, dessa parte de farmácia comercial. Mas assim, eu gostei, eu fazia alguma coisinha, outra, mas eu não trabalhava na dispensação. Até porque, como, né, meu principal ali era dar aula, né, mas eram matérias, por exemplo, a farmacologia me contemplou muito com esse conhecimento para depois, enfim, depois fui para dispensação também, associado a. é, eu sempre estou associado à academia. Eu Uhum, faço uma coisa uhum, associada à academia, então essa outra área de dispensação, de contato com esse cliente, enfim, né, de estar ali e para mim sempre foi muito grato conseguir explicar o que é aquele medicamento. Para aqueles que realmente querem saber, óbvio, né? uhum. Mas explicar para que ele serve, qual é o problema, onde está, né? Como que ele age, né? Então, hoje quando eu tô na farmácia, alguém me pergunta: "Nossa, mas como isso faz efeito?" Acho que meu olho deve brilhar assim instantaneamente. Falei: "Ah, você pode talvez não entender exatamente o que eu vou te dizer." Né? Lógico, não digo isso pra ele, mas eu penso comigo. Mas vamos lá, você tocou num ponto, às vezes eu pego um papel, desenho ali no papel, Mal, olha, ele vai aqui assim. mal sabe a pessoa com quem que ela está falando, assim, no sentido, meu, deixa eu te contar, eu tenho doutorado em farmacologia e isso aqui é É, farmacologia acontecendo, né? é. Incrível, Então, João. sempre foram, eu digo, sempre foi esse tripé, na verdade, né? Uhum, Que é essa parte da docência, que sempre esteve presente, a parte da análise clínicas e essa parte da dispensação. Então, esses três sempre andaram, uma vez um mais, outro mesmo, mas sempre andaram junto. uhum, O que, né, daí em tempos mais agora, ali, depois da pandemia, ali, depois de 2020, e por até eu começar a pegar algumas aulas que era da parte da estética, então aí eu comecei a me interessar também, então agora Ó, virou um quadrado, não mais um tripé, aí começa a surgir estética. a estética, mas a estética mais ampla. Isso, nesse primeiro momento foi. Foi a estética mais ampla, porque uma das matérias que eu dava aula, é, eu dava, né, dependendo do Aham, período lá que tava, mas uma das que eu dava aula era bioquímica e a outra era imuno. Então, na imuno sempre correlacionada, e porque estavam, né, começava a vir as perguntas, ai, e o microagulhamento, o que que faz na pele? Muda a imunologia, não muda? Ah, e que eu dar na bioquímica, a gente vai falar de colágeno, enfim, né, de toda essa parte. E daí, mas como que surge, né? O que que o microagulhamento vai fazer? O que que uhum, uma toxina faz? Como... Enfim, começou nessa parte um pouco mais geral, eu comecei a estudar estética, mas nesse sentido de agregar nas aulas que eu já estava dando, mas uma estética mais geral ali, não tanto voltada para um nicho, mas uhum, mais geral nesse contexto. E aí foi aonde eu comecei a gostar também dessa nova área que nova não, né? Mas para mim era nova lá em 2020, né? 2019, 2020, mas essa área que a gente estava sendo inserido, né? Isso na verdade começou em 2017, que quando na faculdade que eu dava aula começou uma parte de voltado para estética no ramo da biomedicina e uhum, depois isso foi para farmácia. Então, como eu estava inserido tanto na biomédica quanto na farmácia devido à aula, né? uhum. Então aí começou em 2017. Incrível. E aí, aproveitando esse gancho, João, como que aparece para você vai, a especificidade, né? Se fosse uma célula, né? O momento que você se diferenciou, você saiu desse campo estética e veio para a estética íntima, masculina e feminina. Daí a partir desse ponto ali, na pandemia ali, 2020, 2021, eu comecei a pensar muito, né? O que fazer para mudar. Uhum, Chegou uma hora que eu estava um pouco cansado da docência, né? Cansei da docência ali. Não cansei no sentido de desistir dela, mas eu estava bem cansado ali. Enfim, daí eu resolvi, vamos mudar. Vamos ver aonde a gente pode mudar e como a gente pode mudar. uhum, Tanto que daí, nesse período, começou a surgir a farmácia de volta ali, né? Mas agora como empreendedor. E também comecei a fazer, né, alguns cursos de estética. Fiz minha especialização, né, em estética e das áreas dentro da estética que eu gostei mais, a íntima me chamou muito a atenção,
né? Me chamou muito a atenção ali, né? Porque a corporal é legal, mas eu até brinco assim, não tem um corpo que mostre pra estética, né? Nossa, olha, eu não sou o garoto propaganda de uma estética corporal. Então, eu pensei, ai, mas não me chamou tanta atenção. A corporal geral, a facial, ok, né? Acho legal, até trabalho um pouquinho nela, mas a parte da íntima me chamou muito a atenção por ser novo, né? Tá surgindo ali no mercado naquela época, né? E aí comecei a fazer alguns cursos, né, para me aprimorar e para conseguir, né, de Uhum, fato, trabalhar, né, nessa parte de estética íntima masculina e feminina, e daí ela foi crescendo, né, a partir ali, né, de 2020, 2021, 2022, especialmente, que foi um ano que eu retornei para a docência, né, ali, e daí isso ficou mais evidente ainda, e daí eu comecei a migrar, né, uhum, migrar não no sentido de sair de um para ir para o outro, uhum. mas agregar também essa parte da estética íntima. Que legal. João, talvez, como, né, você citou, às vezes você estava num momento onde você queria oxigenar, não é? Fazer algo novo e acabou encontrando isso. Talvez tenham pessoas que estejam passando por momentos semelhantes agora, né, a isso que você viveu. Tem alguma característica, alguma habilidade que você acredita que seja necessária para poder fazer esse trabalho que você faz? Não sei, precisão, habilidade manual, enfim, como que você enxerga isso? Eu acho que tem duas coisas, né? Primeira, eu acho que precisa gostar de fazer procedimentos, né, ali, gostar de fazer um pouco mais invasivo, né? Porque às vezes a gente não, né, não gosta muito dessa parte, mas é um invasivo, né? Tá ali, é uma área íntima, é uma área que precisa precisão, que é a segunda coisa, né? Precisa uma precisão, precisa um conhecimento técnico para Uhum, fazer. uhum, Então é mais essa, sim, precisa de habilidade, mas habilidade a gente adquire, né, com o fazer, uhum, mas principalmente isso, é gostar de, né, mexer com o paciente, mexer com essa parte de técnicas ali, mas eu acho que um ponto principal é gostar de gente. Por quê? Eu acho que isso é uma característica nossa enquanto farmacêutico, né? Então, independente da área da farmácia que a gente tá, né? É claro que uma ou outra a gente não tem um trabalho tão presente com o cliente, mas eu digo gostar de gente porque nessa parte da estética íntima a gente vai ver muita coisa, né? E assim, a gente acaba às vezes sendo entre aspas, né? Mas assim, sendo um psicólogo ali no sentido de escutar, né? De escutar, às vezes é engraçado, às vezes é algo, né? Às vezes é uma história mais traumática, às vezes é uma história engraçada que a gente ri junto com o paciente. Então, essa empatia, esse gostar de estar com pessoas, eu acho que é o ponto crucial, né? Porque esse é um procedimento que você vai ficar ali talvez uma hora, talvez uma hora e meia fazendo, dependendo, né, de cada caso. E você tem que falar com o paciente, você está mexendo numa área que para ele é, né, ele tá ali, você tá fazendo um procedimento numa área assim, seja masculino, seja feminino, mas sabe que ele não tá conseguindo, ele não consegue ver enquanto você tá ali. Né? Não é uma coisa que você vai aplicar uma toxina, daí rapidamente termina. Não, tem toda uma preparação, você vai fazer, né, a anestesia. Ele já fica assim, será que vai doer? Porque é uma área, né, que a gente tem uma memória de Sensível, dor. né? Exato. A gente tem uma memória de dor, assim, bem complexa, é extremamente sensível. Uhum, Então, conseguir conversar ali, conseguir fazer com que aquele ambiente, e veja, é, é uma exposição, né? É uma exposição total. Uhum, total do paciente ali. Ele tá ali, né? Então você vai mexer, né, na área peniana, você vai mexer na área íntima feminina, né? Ali nos lábios internos, lábios externos, enfim, é uma exposição, né? uhum, Tá ali. Então, às vezes é complicado. Tem uns que são extremamente despojados, chegam já brincando, né? Você pede só pra baixar ali e tal, já chega, já tira, uhum, né? Mas tem outros que não, que estão com medo, estão com vergonha, estão ansiosos, mas querem fazer, uhum, sabe? uhum, Então, eu uhum. acho que é esse o gostar de
gente, né? Porque a gente vai ver coisas bonitas, coisas problemáticas, não no sentido de feias, mas problemáticas que passaram por um trauma muitas vezes, né? Então, regiões ali que contam histórias assim que às vezes o paciente não gostaria de tê-las, né? Uhum. Então, eu acho que é essa empatia, esse estar presente junto ali e gostar de gente. Incrível, João, incrível. E uma vez que a gente tem, então, esse pacote cuidado, gente, empatia, parte técnica. O que que hoje, se eu, Inácio, João, me ajuda, quero iniciar, quero começar a fazer os procedimentos, não é? O que que eu preciso de bagagem técnica que você entende que eu não posso abrir mão? A parte primeira, anatomia, né? Então, saber a anatomia, né, feminina e masculina ali, principalmente nesse nosso caso, a parte externa, né, Uhum, ali. Então, saber o que a gente vai mexer e se tem algum problema, aonde vai ser. uhum, Esse é um ponto. O segundo ponto é relacionado até onde a gente pode ir. Então, a gente, como farmacêutico, a gente tem até um ponto, né, que a gente uhum, consegue fazer. Acima disso, ele aí é cirúrgico, aí com o médico, enfim, né? Então, tem esse ponto. E aí é conhecer produtos, né? Quais são os produtos, né? Primeiro a gente começa, eu brinco com o produto base, que é aquele produto coringa que você serve para tudo e você vai indo, né? Vai fazendo ali, depois você vai aumentando o rol desses produtos, né? Sempre conhecendo a reticulação do produto, conhecendo a reologia do produto, conhecimento técnico do produto, né? uhum, Ali, uhum, e treinar a habilidade, né? Fazer para treinar a habilidade. A habilidade a gente treina, né? A gente mostra, por exemplo, num curso você mostra ali como é que faz, você acompanha os primeiros, e o restante é seguir a técnica para não ter nenhum problema posterior e ir pegando à medida que vai aumentando ali os seus clientes, a habilidade, né, uhum, que a gente tem. Hoje tem muitos que desenvolvem, muitos assim, né, frente a quem estão uhum, uhum, nesse rol, que desenvolve algumas técnicas próprias. Na verdade, não é uma técnica própria, é um aprimoramento. A técnica base é uma só. Mas, eu aprimoro, eu faço melhor aqui, faço. Então, isso vai. Uso produtos, às vezes, um pouco mais diferenciados, mas desde que isso seja seguro para a gente e principalmente seguro para o uhum, paciente. Mas essa habilidade que vai sendo adquirida, essa técnica, né, que vai uhum, sendo adquirida para como injetar, como estimular, como fazer, né, frente às recomendações básicas ali. uhum. Que legal. João, eu fico imaginando aqui o que que o pessoal da academia, o pessoal que estiver escutando a gente agora em um dos canais, estariam nos perguntando, e talvez estejam perguntando, né? Em algum chat, alguma coisa assim, valores. Eu fiquei imaginando duas coisas: valor de investimento em educação e para a pessoa se sentir, imagino eu, com o mínimo de segurança, né? A preparação nesse caso ela é mais do que fundamental, né? Ela é importantíssima. Então, como que eu me sinto confiante comigo para eu começar a fazer isso? E aí, se você consegue dar uma ordem de grandeza para a gente de investimento, são cursos livres, é pós-graduação, como é que funciona? E o mercado, né? Quanto que é um procedimento, por exemplo? Qual é o valor que se cobra? Em linhas, eu sei que cada profissional vai ter o seu valor, né? Mas só para a gente ter uma ordem de grandeza, assim, de como que é esse mercado do ponto de vista financeiro. Para a gente atuar hoje nas questões de estética íntima, não existe, não que eu saiba, pelo menos, uma pós-graduação em estética íntima, né? Você acaba tendo sua pós-graduação, seu lato sensu em estética, e aí acaba, né, a partir de alguns cursos agregados ali, né, fazendo, até porque a gente precisa para fins de registro no próprio conselho, no CRF, né, essa especialização, e Uhum, aí sim, especificamente voltado para íntima, aí são cursos livres. Geralmente são cursos de um dia todo ou um final de semana, né? Que daí tem toda uma parte teórica e a parte prática ali em pacientes modelos. Em termos de valores de investimento ali em curso,
Esse varia um pouquinho, mas assim, para a estética masculina, ele tá em torno ali de uns 8K, né? De 5 a 8K, né? Uhum. Para a estética masculina. E de feminina tá em torno de 3 a 5, né? Em A torno de feminina é 3 a mais 5K. barata. A feminina é mais É mais barata. barata. Olha. Uhum. Feminina é mais barata. Uhum. Isso se correlaciona bem com o que é de fato o procedimento, né? O procedimento masculino é mais caro que o procedimento feminino também. Então ele fica em torno disso, lógico. Uhum. Isso é uma média, né? A Uhum. gente tem profissionais ali que ficam mais em torno dos 5, mais um pouco, né, 4,5 por aí. É, o masculino, né? Uhum. Então, e Uhum. temos profissionais que cobram masculino até 10K, 12K, né? Uhum. Então, o investimento para isso. Então, depende muito, mas ele gira em torno ali, vamos pôr ali em torno de 5, né? Uma média ali, Uhum. 5, 6K. Já para o feminino, realmente ele é Uhum. mais baixo. E de Então, é. materiais, João, vai muito? Como que é essa utilização de É. ferramentas, dos equipamentos, a questão da esterilização, se tem, não tem? Tem toda uma parte de antisepsia, de cuidados ali, né? Claro, a gente usa tudo descartável, né? Então, é tudo Uhum. descartável ali. Em termos de materiais, a gente tem alguns no mercado, mas, por exemplo, de preenchimento, o que a gente tem que cuidar é a reticulação, né? Mas, assim, o custo disso, por exemplo, vamos pensar o masculino. Uhum. A gente faz no masculino para aumento de peniano, seja de grossura de tamanho, principalmente de grossura, e a gente aplica uma média de 10 ml do produto, né? Do produto que eu digo, é um ácido Uhum. hialurônico, uma reticulação adequada para a área, e então 10 ml do produto vai sair, claro, que depende da marca, mas uma marca, né, Uhum. ali que se tem mais top ali, enfim, a gente paga mais ou menos, o teu custo vai ser em torno de uns 2.200 pensando nos descartáveis, Uhum. que a gente faz a utilização. E daí a gente cobra do paciente, né? Geralmente ali, claro, cobrar do paciente é o quanto você quiser, mas vamos por assim, para 10 ml, hoje se cobra uma média ali de 5K, né? Uhum. 4K, 5K, mas tem gente cobrando 8, 10, Mas, enfim, mas, enfim, mais ali. para um exemplo como esse, o investimento é na ordem de R$ 2.000 e aí a prestação do serviço, Isso, exemplo, na faixa de 5. Então, isso. o ganho desse serviço está nesse inteirinho aí. Nesse inteirinho, exatamente. E assim, o produto. Ele tem que ser um produto, lógico, correto, que a reticulação é muito próximo do que a gente usa para o feminino, Uhum. então também, né, pode ter ali, e a diferença é que no masculino a gente coloca 10 ml como uma média, dependendo da anatomia, ela vai para uns 15 ml, mas é um teto ali, Uhum. para que, mas o homem quer deixar maior ainda, né, quer mais, tudo bem, então dali 30 dias a gente pode refazer Uhum. o Uhum. procedimento, E, né, e, refazer no sentido de colocar mais. João, uma curiosidade: tem algum serviço que seja mais solicitado? Pensando em homem, o que normalmente é o. É, assim, o mais solicitado é para deixar mais grosso. Para mais grosso assim, porque às vezes a base do pênis ela é um pouco mais fina do que o restante. A gente não mexe na glande. A Uhum. glande não vai nada, a gente não faz nada, a gente mexe no restante. Então, assim, às vezes a base é mais fina ou a base é mais grossa e depois ela dá uma afinada. Às vezes é um pouquinho tortinho para um lado, um pouco torto para o outro. Então, o que mais aparece é para, né, deixar ele mais ali é, anatômico, vamos por assim, né? Uhum. Com, né? Ou se tá torto para um lado, vai, né? A gente deixa ele reto. Às vezes tem essa discrepância em relação à grossura da base, né? Em relação à próximo da glande. Então é mais para ajustar isso que aparece mais. De aumento, aumento é um pouco complicado. Por que que eu digo complicado? Porque de grossura a gente consegue, claro, depende da anatomia. Mas se consegue, às vezes, uns 5 centímetros com 10 ml. 5 centímetros de grossura, né? De Uhum. diâmetro, no caso. Você consegue uns 5, 8 com 10 ml de produto. Mas de tamanho, você
Aí você às vezes aumenta 2 centímetros, 3, mas esse de tamanho, ele está muito relacionado à própria envergadura, né, que a gente acaba fazendo ali na hora do procedimento. Então, assim, eu digo que o que mais aparece é esse, mas tem muitos que vêm para aumentar. Só que assim, sempre alinhar a expectativa. Uhum, Olha, o uhum, que que eu consigo te entregar? Isso é o real. Tem gente por aí que, nossa, ai, vai aumentar 5 centímetros, 8 uhum, centímetros. Não aumenta, não aumenta, não tem como. uhum. Não por esse método, né? Sim, Talvez isso. cirurgicamente, uma colocação de prótese, aí, ok. Uhum. Então, também alinhar muito com a expectativa do cliente. Dizer, olha, o que eu posso fazer frente à sua Jogar anatomia limpo, é né? isso. É Ser jogar limpo, é isso. transparente, né? Alinhar a Trabalhar expectativa. com integridade, né? Mas o que mais Uhum, aparece é esse e pacientes jovens. Jovens, a faixa etária é entre 30, 35 até 40. Entre 30 e 40 anos é a faixa etária que aparece mais. Tem olha. mais idoso? Tem. Né? Às vezes você Uhum, pega o meu mais. Nem era tão idoso assim, mas o mais uhum, idoso tinha acho que uhum, 62 anos. Né? Então, assim, tem alguns clientes ali, pacientes de 50, mas a maioria se tá entre essa faixa. O mais novo tinha 22. Então, tinha 22 uhum. anos. Então, E veja, é mais entre 30 e 40, que é o principal no masculino. interessante. E, João, hoje você faz o trabalho tanto do seu DNA de professor, então você prepara, né, profissionais de saúde para atuarem com isso, e você também faz o procedimento, né? Tem alguma coisa que você possa contribuir com a gente no sentido de começar? Como que eu começo? Como que esses são os primeiros passos, né? Eu faço a divulgação com quem já está no meu círculo de amizade. Internet, eu imagino que seja um assunto muito delicado para, né, se tratar também Sim. em redes sociais, esse tipo de coisa, né? Então, que você pode considerar aí para a gente? Em rede social é um pouquinho complicado, porque qualquer coisa que você coloca lá geralmente bloqueia, né? Lógico, hoje em dia se faz muito assim, analogias, Uhum, né? Já foi a época do pepino, hoje se usa berinjela, enfim, para demonstrar esse aumento. uhum, uhum, Mas muito mais do que isso, eu acho que uma característica masculina nesse ponto é que ele quer consumir, o homem quer consumir informação, ele quer entrar em contato, ele de repente tem seu desejo ali de melhorar suas características, mas ele é sozinho, ele faz sozinho. O que que eu quero dizer? Não vai. Esse daí é um caso que não adianta se panfletar, não adianta você ir na roda de amigos, né? Porque é um tabu. E não tem nada de. Nem, não uhum, tem um problema, uhum, né, relativo a isso. E então, assim, de internet a gente até consegue, né, divulgar, mas assim, é um anúncio patrocinado, alguma coisa assim, sabe, que vai chegar para mim, mas eu vou ver e pronto. E daí eu vou decidir se eu entro em contato ou não. Mas é mais assim, de um a um, né? uhum, O uhum, contato é individual, até porque cada um tem seu jeito, né, de começar a conversar, né, ali, uhum, de dizer, olha, eu preciso de tal coisa, ou pelo menos o que ele acha que precisa, né, uhum, naquele uhum, momento. Mas então, esse começo é, é lançar, né, essa a ideia, uhum. né? Eu acho que o que funciona mesmo é tráfego pago, porque você tá aqui, eu tô aqui com o meu celular, eu e ele, Eu nem né? curto, né? Eu nem comento, né? Eu nem Eu comento, nem me né? manifesto. Só vejo se tem um botão para entrar em contato em Exatamente. sigilo Aham, por exatamente, nem aquele me canal manifesto. secreto. É, Pô. bem isso. Então, e assim, é aquele que é o canal secreto, você, eu e eu acabou. Não é Uhum, um canal uhum, ali que de repente vai, sei lá, um grupo, né? Vou pôr no uhum, grupo uhum, lá, né? Então é uma coisa, né, bem ali. Até você pode, né, propaganda, mas uhum, assim, o final de tudo isso, esse nicho é um nicho dele com ele mesmo. Até uhum, porque a ideia da grande maioria dos homens, não todos, mas da grande maioria, uhum, é que venham elogiar, entende? Né? Ou pelo menos notem. Talvez o outro homem não vai falar nada, ou mulher, enfim, uhum, né, uhum, não vai falar nada.
Mas nossa, né? Mudou um pouquinho ali na sunga, na cueca, na academia, sei lá. Entende? Então é mais aquele se satisfazer, Uhum. mas não contar o que fez. Entende? Incrível, Então, eu acho incrível. que está muito associado Muito a bom. isso. Uhum. Lógico, né? Quando é casado, enfim, tem um Uhum. companheiro, uma companheira, acaba que vai fazer, não tem como não saber. Uhum. Mas, nem que seja uma surpresa, mas vai, né, saber. Mas mesmo assim, eu acho que entra muito nisso, sabe? Eu fiz, mas eu não quero que você diretamente saiba que eu fiz, Uhum. Uhum. né? Tanto que a divulgação boca a boca é nula, Uhum. né? É praticamente nula. Fantástico. João, você deu uma masterclass aqui para gente agora, uma masterclass. Tem um ponto que você trouxe aqui que me chamou a atenção, que é o seguinte: quando a gente pensa em estética íntima, muitas vezes, a minha mente, né, não sei a gente, mas o Inácio, né? Eu vou para um lado, talvez um lado mais da técnica, um lado mais do conhecimento científico. E num dado momento eu até acreditei que a gente fosse falar, como a gente falou também de mercado, de várias outras coisas, né? Mas você trouxe um ponto que me mexeu aqui profundamente, que foi o seguinte: ou nem sempre é a estética, mas sim alguma coisa que essa pessoa viveu que pode não ter sido interessante. Então, cara, de você amenizar, eu não sei se resolve, mas de você amenizar um trauma, Sim. de você talvez trazer autoestima, ou resgatar, ou contribuir com a autoestima de alguém. Isso é incrível. Eu confesso que eu tinha ido para um outro lado, então gratidão demais por, né, me aterrissar assim. Nada como falar com quem está fazendo, né, com quem está no dia a dia com isso. Então, que trabalho incrível, João. Que trabalho. Você sabe que eu já te admiro há muito tempo. Inclusive, quem estiver vendo a gente, eu tenho alguns amigos do CRF do estado do Paraná. E o João tem uma farmácia em Curitiba, num ponto próximo até do escritório do conselho. E teve uma vez que um amigo, Eduardo, me mandou uma mensagem que estava na farmácia do João, até tirou uma foto lá com o João e tal. Eles vão muito na farmácia do João, e a farmácia do João é elogiadíssima, assim, é só elogios e tal. E eu me recordo uma vez, eu estava falando com o João, eu falei: João, acho que a gente pode fazer até um sofazinho, já um cantinho com chá, café e tal, só para poder receber o time ali, né, que está sempre por perto do conselho. Então, assim, é um orgulho para a gente, né, nesse mundo nosso farmacêutico, saber que, cara, a gente tem pessoas como você trabalhando, fazendo um trabalho sério, honesto, e eu que já te admirava, agora admiro ainda mais, porque, João, eu confesso que eu achei que era um trabalho em estética íntima, é muito mais que isso. Talvez seja resgate de valores, resgate de comportamento, resgate de coisas que são importantes para algumas pessoas, e eu não tinha sentido essa dor aqui, e você me deu esse presente, cara. Obrigado, viu? Muito obrigado. Agora uma pergunta para a gente fechar. Imagina João Ribas saindo lá daquele sítiozinho, no meio entre duas cidades, e olhando para você hoje, família constituída, a Lúcia, a parceira, as coisas que vocês conquistaram, a bagagem toda na parte da academia, experiência morando fora do Brasil, com outra língua, com outra temperatura. Tá certo que Curitiba é até mais friozinho que muitos lugares, né? Sim. Mas não neva, não sei, depende da cidade que você estava também no Canadá, né? E a época do ano e tal. Mas enfim, uma experiência fora, com criança pequena, né? E volta hoje, e de todos os desafios que a gente tem na farmácia aqui, você entregando super valor, enriquecendo a profissão, ajudando as pessoas, né? Se você tivesse a chance de voltar um pouquinho no tempo, tem até uma ampulhetazinha aqui do tempo, se a gente virasse a ampulheta pro passado, assim, João, e tivesse naquela fase da sua formatura, quando você está ali colando grau, hoje um misto de alegria e tristeza. Alegria porque vem um ciclo novo, tristeza porque um ciclo está ficando para trás, enfim, né? E você pudesse mandar uma mensagem para aquele João lá, mas com a cabeça de hoje, com a vivência de hoje, o que você diria para aquele João do dia da formatura, João? Olha, difícil isso. Eu acho que eu diria assim, tenta.
tenta, né? Vai em frente, né? Vai dar certo lá na frente. Porque assim, a gente. E formatura é como você falou, é um misto, né? Você sabe o que até ontem você estava na faculdade. Mas amanhã você não tem mais a faculdade para ir. E agora? Você vai para onde, né? Às vezes você já tá com emprego, às vezes você não, mas você vai para onde? Eu acho que o grande ensejo nesse momento é vai que vai dar certo, né? Tenta. Eu não posso dizer que eu não tentei, né? Eu sempre fui, eu brinco que eu sou geminiano, então eu começo a eu vou indo, eu gosto muito disso, sabe? E lógico, dá medo, dá receio, o que que vai acontecer e assim. E depois, né, eu acho que as coisas também agregam, né? Agregam no sentido, uma coisa é a gente sozinho no sentido de recém-formado ali, outra coisa é a gente casado, outra coisa é a gente com filhos, né? Hoje eu tenho três meninas, então as coisas vão, né, agregando. Eu concordo que às vezes a gente tem certos passos, né? A gente tem medo porque não é mais um, né? São dois, são três, é uma família inteira envolvida. É, mas eu sempre gostei muito de conhecer, né? Conhecer coisas. Então, eu acho que isso foi um ponto fundamental. E eu acho que o que eu diria era realmente isso. Vai, tenha medo. Vai dar certo. A gente faz com medo mesmo, mas, né, tipo, vai, confia mais ali e que, como deu até hoje, né, vai dar certo. Tem seus altos, seus baixos, né, normal, faz parte da vida. Faz parte da vida farmacêutica, inclusive, né, essa mudança. Mas, além de tudo isso, eu sou muito grato pelo que a farmácia me deu ao longo de toda a formação e posterior a ela. Porque eu consegui tudo isso sendo farmacêutico. Consegui para uma área, consegui para outra, fui para outra, fui para outra. Então, estar em áreas diferentes, ou ir começar numa área, depois migrar para outra, tal, tudo foi possibilitado pela farmácia, Uhum. né? Então foi possibilitado pela farmácia. Então, diria isso, né? Vai lá, acredita, não tenha medo, vai ser difícil, algumas coisas vão, né? Mas impossível nada é, né? Então vai lá e continua, que vai dar certo. Formidável. Gente, se você quiser se conectar com o João, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição os canais de comunicação do João. Se quiser fazer o procedimento com o João, se quiser, né, ser habilitado também, ele tem as turmas em Curitiba, João, os treinamentos Em em, Curitiba. em É Curitiba, né? assim, nada impede que Abrir uma seja turma. uma turma em outro canto, mas por Uhum. enquanto, Curitiba. Mas se for outro local, também estamos aí. Maravilha, maravilha. Que a caravana começa. João, um beijo grande no seu coração. Muito obrigado por compartilhar sua trajetória, seu olhar, seu ponto de vista, seu conhecimento aqui com a gente. Você falou de muita coisa valiosíssima aqui, de uma maneira muito aberta, muito natural, muito transparente. Então, muito obrigado por isso. Em nome de todos que estão ouvindo agora, e certamente, se estivessem aqui no meu lugar, estariam dizendo isso, tá bom, meu irmão? Muito obrigado. Obrigado aí por, né, pela oportunidade, todo que a gente tá junto faz tempo ali, né, já em toda o auxílio e tudo que a gente tá ali, que a gente construiu, né, a partir, né, de todos esses processos. E realmente eu acho que cabe, né, dizer que quando se fala de estética íntima, realmente não é só uma técnica, mas como você falou, é, é muito mais do que isso, né? É você ter lá essa pessoa, né, que para ela era o que ela precisava, entende? Era o que ela precisava para se sentir mais confiante. Não vai resolver um problema orgânico, mas assim, para ela estar mais confiante, para ela se empoderar mais, seja no feminino, seja no masculino, né? Então, também um beijão e muito obrigado. Valeu demais. Então, bora farmacêutica.